Se você tem contatos no seu WhatsApp, leads parados, pessoas que já demonstraram interesse no seu produto, no seu serviço, no que você oferece, e mesmo assim você não está vendendo, o problema não é falta de oportunidade. Na verdade, o problema é falta de condução. Você não está sabendo conduzir o processo. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que você vai aplicar o método Checkmate para que você possa transformar esses contatos que você já tem em vendas. Só que de uma forma prática, sem precisar ser um vendedor, sem colocar pressão, sem parecer um vendedor falastrão, chato. Aqui a gente vai trabalhar estratégia, tá? Existe um erro, que na verdade é um erro bem silencioso, que está fazendo você perder dinheiro todos os dias. E você nem percebe. Na verdade, a maioria das pessoas, elas acreditam que precisam de mais leads para poder vender mais. Só que não é isso. A verdade é que é outra coisa. Você não precisa de mais leads para você vender mais. Você não precisa de mais pessoas entrando no seu funil. Você precisa aprender a extrair valor dos leads que você já tem, dos contatos que você já tem. Pensa um pouquinho aqui comigo. Quantas pessoas já falaram com você sobre o teu produto ou sobre o teu serviço e nunca mais você falou com essas pessoas? Nunca mais você deu retorno? Quantas conversas que morreram no eu vou pensar, depois eu vejo, não sei se agora é o momento, e aí você nunca mais retornou para essas pessoas. Essas vendas que ficaram paradas aí, elas não foram perdidas. Elas só foram mal conduzidas. Foi você que abandonou esses leads. E o método Checkmate, ele resolve exatamente isso daqui. Porque o método Checkmate, ele transforma conversas em processos. E o processo, ele vai acabar se tornando decisão. Presta atenção nisso aqui que eu vou apresentar para você. Toda venda, ela acontece em dois cenários. Ou você está lidando com um lead que já te conhece, ou ele já está na sua base, já ouviu falar do seu produto, do que você faz, ou você está lidando com um lead que é frio, alguém novo, que ainda não te conhece. Cada uma dessas condições, elas são diferentes. E é aqui que a maioria das pessoas erram, porque elas tratam todo mundo do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos dois, mas vamos começar com um lead que já está na sua carteira, porque eu quero que você saia desse episódio aqui vendendo, tá? E esse aqui é o dinheiro mais fácil que você tem para fazer e que você está deixando na mesa, porque é o lead que já está no fundo do funil, ele já está vivenciando a jornada de compra. E aí acontece um erro muito clássico aqui, que acaba sendo bem simples. A pessoa, ela fala com o lead uma vez, não fecha, a pessoa abandona o lead e fala que o lead é ruim. Isso não é venda, isso é só uma tentativa de tirar pedido. Venda de verdade envolve um acompanhamento. Faz o seguinte, ó, pega papel e caneta e anota isso aí. Quem não acompanha o lead, não vende. Quem não faz acompanhamento, não vende. Vamos estruturar um processo de vendas com o método Checkmate para que você possa sair daqui e já fazer negócio? Bora lá então. Primeiro movimento é reativação estratégica. Você não vai chegar dizendo para os seus leads, e aí, você ainda tem interesse? Isso aqui vai gerar uma rejeição, a galera nem vai te responder. Você precisa reabrir a conversa, gerando um contexto que faça sentido para quem está te ouvindo. Faz assim, ó. Ô fulano, eu falei com você há um tempo atrás sobre o teu volume de vendas e eu vi que fez sentido para você e chegou uma coisa aqui na minha mão que me fez lembrar do seu caso. Percebe a diferença? Eu gerei uma nova oportunidade. Aqui você não chega pressionando, oferecendo uma nova oferta. Você retoma a conversa com inteligência, você gera um novo interesse. Agora, o segundo movimento que você vai precisar fazer é gerar reconexão. Você precisa entender se o cenário daquela pessoa que você já falou lá atrás mudou ou ainda é o mesmo. Então você pode fazer uma pergunta que pode ser a seguinte: desde a última vez que a gente conversou, o que mudou? Uma pergunta aberta, deixa a pessoa falar. Porque essa pergunta aqui, ela abre o jogo. Aqui, quando você ouve, quando você escuta o que a pessoa tem para te falar, você volta para o controle da conversa. E aí você está pronto para entrar num terceiro movimento, que é onde você vai tirar um diagnóstico. Aqui está o ponto que mais gera venda, é perguntar da forma correta. Porque você precisa entender o problema do seu cliente. Você precisa entender o problema atual e não o antigo. O atual. Aqui você pode fazer uma outra pergunta bem simples. O que hoje mais te trava em relação a isso? O que te impede hoje de resolver isso agora? E aqui você só tem que escutar, deixa a pessoa falar. O problema é que a maioria dos vendedores, eles falam demais. E quem vende, escuta mais do que fala. Vamos falar do quarto movimento? O quarto movimento, ele nada mais é do que a condução. Porque na condução você organiza o pensamento do teu cliente. Você mostra o caminho para ele. Aqui você conecta o problema dele com a tua solução. E você nem está empurrando nada, você não está forçando. Percebe?
Vamos entrar no segundo cenário? O segundo cenário é quando você vai trabalhar novas prospecções, são leads novos. E aqui o erro ele é outro, não é a mesma situação. Aqui a pessoa ela chega direto tentando vender, o vendedor, né, o falastrão. Aqui já mata a venda, porque o cara ele precisa de uma solução. Quando você vai fazer prospecção, o jogo é outro. Primeiro você precisa chamar a atenção do seu potencial cliente. Depois você vai gerar uma conexão. Só depois você vai conduzir esse cliente. E só depois disso é que você vai falar de vendas. Presta atenção nesse fluxo aqui. Primeiro você vai gerar uma abertura. E aqui você não pode entrar com uma mensagem genérica, básico, disparado. Nada de tem uma oportunidade. Aqui você precisa ser bem específico. E eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. Eu vi aqui que você trabalha como terapeuta. E geralmente quem tem essa especialização em terapeuta tem problemas em vender, porque está ocupado demais fazendo a entrega. Quando você fala isso, você gera identificação com a pessoa. E aí você pode entrar no segundo passo, que é começar a fazer a conexão. Aqui você pode fazer uma pergunta. Você mostra que você não está ali para vender. Você está ali para ajudar a pessoa, para servir. E aí você pode entrar no terceiro passo, que é fazer a condução. E aí você começa de novo a guiar a conversa. Aqui sim entra o método checkmate de verdade, porque você vai conduzindo o cliente até ele enxergar o problema. E aí ele vai enxergar o problema com clareza. E quando ele enxerga o problema com clareza, a venda ela fica bem natural, porque ele entende que aquilo ali vai mudar o jogo dele. Agora, deixa eu te mostrar o maior erro que você pode cometer aqui. O maior erro que você pode cometer nesse momento é você querer fechar a venda rápido demais. A ansiedade, ela mata a venda. E o jogo é que quem domina o processo respeita o tempo de decisão do cliente. Faz o seguinte, ó, eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Pega aí o teu papel, a tua caneta, o teu bloco de notas, escreve isso aí. Anota, isso é importante. Quantos leads você tem hoje que já demonstraram interesse no teu produto, no teu serviço, que estão parados aí no teu celular, na tua carteira de leads, no teu CRM? Anota aí. Agora, depois de anotar, responde para mim. Quantos desses leads você tem acompanhado de verdade? Feito follow-up, mandado mensagem? Muito provavelmente menos de 10%. E é aqui, nesses leads, que você tem dinheiro parado. Vamos fazer um segundo exercício? Vamos mais a fundo? Pega 5 desses leads parados, só 5. E aplica esse processo que eu vou te passar aqui. Primeiro você vai fazer uma reativação, depois você vai fazer uma reconexão, depois você vai fazer um diagnóstico, aí você faz a condução e só depois você vai entrar na venda com esse cliente. Só que faz isso hoje, não deixa para amanhã. Faz hoje. Aí você observa o que acontece e aí você volta aqui para me contar o resultado disso depois. Se você fizer esse processo direitinho, eu te garanto que você vai tirar uma venda daí. Mas volta aqui nos comentários e depois me conta como foi. Porque o jogo das vendas é processo. Se você aprender a fazer de uma forma estruturada, de uma forma que você possa medir, não tem como dar errado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A maioria das pessoas, ela tá a uma conversa bem conduzida de fechar mais vendas. A maioria das pessoas. Só que a maioria das pessoas não tem método. E por isso elas perdem negócios todos os dias. A vantagem é que o método checkmate ele pode resolver isso. Porque o método checkmate ele vai organizar a sua mente. O método checkmate ele organiza a sua comunicação. Ele organiza o teu processo. E quando você tem um processo bem definido, bem desenhado, bem estruturado, você tem previsibilidade. E previsibilidade é a regra do jogo. Pensa aqui comigo. Se você souber exatamente o que você tem que fazer com cada lead que entra na tua carteira, você para de depender da sorte e começa a ter resultados. Porque você vai estar no controle do jogo. Agora, pra gente fechar essa aula aqui, eu quero que você entenda. Só que eu quero que você entenda com muita clareza. Você, de fato, não precisa de mais leads. O que você precisa é de mais estratégia, de mais processo, de mais controle e estrutura. E o método checkmate, ele é exatamente isso. É estratégia aplicada em vendas, para você vender mesmo não sendo vendedor. Se você aplicar só o que eu te mostrei aqui hoje, só esses passos, você já vai ver uma diferença gigantesca no teu resultado em vendas. Agora, se você quiser ir além, se você quiser entender exatamente o que está travando as suas vendas, se você quiser de fato melhorar o seu resultado e entender como aplicar o método checkmate de forma completa no seu comercial, no seu negócio, eu deixei um diagnóstico aqui embaixo. É um diagnóstico gratuito. Você vai na descrição, clica no link e você mesmo preenche, vai respondendo ali. Ali você consegue identificar onde que está o teu gargalo,
Qual ponto que você precisa ajustar na sua máquina de vendas? O que precisa para você pegar uma rampagem no teu comercial? Tendo isso, a decisão é sua. Ou você continua no improviso, vivendo da sorte, ou você de fato começa a operar com método, com processo, com estrutura. Esse diagnóstico ele te ajuda a começar a jogar o jogo certo. E tudo que você tem que fazer é clicar no link e preencher as perguntas que tem ali. Você mesmo vai autodiagnosticar o seu comercial. Porque a questão não é você saber uma técnica. A questão é você ter uma estrutura bem desenhada, bem construída, que te possibilite ir além, criar uma rampagem, criar escala para o seu negócio. Só que o que eu quero que você entenda é que não tem a ver com você vender hoje. Tem a ver com você vender sempre. E você não precisa ser um vendedor para ter resultados extraordinários. Você precisa ser um estrategista. Você precisa pensar fora da curva, fora da caixa. E aí sim, você vai começar a ter resultados recorrentes, de forma estruturada e sem precisar ficar dependendo de vendedores. Faz o seguinte, aplica tudo que eu te falei aqui nessa aula, vai lá, bate a sua carteira, separa seus 5 leads, faz a aplicação do que eu te passei aqui, usa as respostas de exemplo que eu coloquei aqui para você. Quando você converter e começar a fechar negócio, você vem aqui e comenta nos comentários, aqui embaixo, que você já fez negócios. Se caso você tiver dúvidas e você quiser suporte, aí você me chama no meu Instagram, você vai lá, me manda um direct, fala que você está aplicando o processo, que você ficou com uma dúvida ou com outra, e aí eu vou te auxiliar e vou te ajudar a fechar esse negócio. E aí, quem sabe, a gente marca uma agenda e você vai ter a oportunidade de conhecer o método Checkmate por completo, para de fato você transformar o teu comercial. Eu quero que você aplique o que está aqui, porque a gente está só começando. A gente está só começando o movimento de mostrar que vendas é estratégia. Vendas é uma ciência que pode ser ensinada, que pode ser melhorada, que pode ser trabalhada. E só depende de você. Um ponto legal aqui é que agora você já viu. Não tem como desver, tem como ignorar. Ou aplicar e ver resultados. Mas fingir que não viu, eu diria que é uma escolha ruim. Porque se você está vendo, seu concorrente ou seu colega de profissão, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas não precisa ser o seu concorrente. Depende muito da sua estratégia. A gente vai aprofundando à medida que a gente for entrando nos próximos episódios, tá? Vamos de leve, vamos primeiro entender o jogo, vamos primeiro organizar nossa mente e colocar alguns negócios aqui para que o resultado ele comece a aparecer. Aí na sequência, a gente vai aprofundando, vai se tornando cada vez mais estratégico e você vai ver que o jogo ele tem a ver com usar o comercial para colocar dinheiro no teu caixa. E não para parecer bom, enfim, foca no teu sonho, foca no teu objetivo, foca no teu financeiro, foca no caixa da tua empresa. Você vai entender um pouquinho mais, faz o exercício que eu coloquei aqui para você hoje, aplica tudo que está sendo colocado aqui, vai para cima, fecha os teus negócios, se tiver dúvida me chama no direct, faz o teu diagnóstico comercial aqui e eu te vejo no próximo episódio para a gente começar a construir a base para você conseguir escalar o teu negócio, escalar as tuas vendas e buscar aí uma rampagem que vai te ajudar a vender muito mais e muito melhor. Tamo junto, eu não sou um vendedor e eu te vejo no próximo episódio.